Será que você já parou para escutar quais são as histórias que você se conta? Olá, pessoal! Mais uma semana juntos aqui, começando o nosso podcast Vida Leve e Consciente, falando sobre autoconhecimento, sobre educação emocional, desenvolvimento pessoal. Eu sou Roberta Zanata, sou terapeuta integrativa e a principal base do meu trabalho é autoconhecimento. Convido vocês, quem tá aqui pela primeira vez, sejam super bem-vindos e convido vocês também a me acompanharem pelo Instagram, e os vídeos lá no YouTube também levam meu nome, bem fácil de achar, como Roberta Zanata. E hoje a gente vai conversar sobre as histórias que a gente se conta. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, se vocês já prestaram atenção em histórias, em narrativas que vocês se contam, e é muito comum a gente criar histórias sobre pessoas, histórias sobre situações, histórias sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e especialmente histórias que a gente conta sobre si mesmos. Muitas vezes a gente está diante de uma situação bem desafiadora e a gente cria histórias para que a gente acredite, para não ter que lidar com algumas coisas, com algumas pessoas, com algumas emoções. Muitas vezes a gente se depara com uma verdade e ela é tão avassaladora. E essa verdade, ela abre um buraco, ela abre uma angústia tão grande dentro de nós que a gente não tem opção, a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo, porque agora a verdade veio à tona. Agora a consciência veio à tona, ou agora o entendimento veio à tona, e eu preciso fazer alguma coisa com isso, não tem mais como conviver com esse buraco enorme, com essa angústia, e a gente cria uma história para si, para acreditar e para passar por aquilo sem precisar tomar uma decisão. Tomar as rédeas da vida, desistir, cancelar, pausar, seguir em frente, terminar, começar. Então, parece que quanto mais consciência a gente vai tomando das situações, mas especialmente de nós, dos nossos comportamentos, mais responsabilidade a gente tem sobre isso. Quando a gente descobre verdades, quando a gente enxerga certas situações, certas coisas, abre um senso de responsabilidade. O que é que eu vou fazer com isso? E aí a gente cria uma história sobre alguém, sobre uma conduta do outro, sobre uma situação, sobre uma falta de atitude nossa, uma escolha equivocada nossa, enfim. A gente conta histórias sobre aquilo para não ter que lidar com a realidade, com a verdade, com os fatos. E nisso, a gente pega caminhos tortuosos, que não eram exatamente os caminhos que a gente precisava percorrer. Existem histórias que a gente conta pra gente quando a realidade tá muito dura, mas não muda o fato da realidade continuar sendo o que é. Então tudo bem se a gente se distrai um pouquinho nessas histórias só pra dar uma respirada nessa realidade dura que está sendo apresentada para nós, ou que nós mesmos construímos, mas chega um ponto que não dá mais, assim, porque a gente sabe que essas histórias que a gente se conta são só fugas de lidar com a realidade ou de tomar uma decisão que muitas vezes vai impactar demais a nossa vida, que são decisões que a gente sequer queria tomar, que a gente vai ter que seguir por um caminho que não era aquele que a gente queria, mas não tem muita escapatória. Então eu quero muito que você reflita sobre isso aqui comigo. Será que agora, nesse recorte da sua vida, nesse momento, existe alguma história que você está se contando, que está te afastando da consciência, que está te afastando da realidade, que está te colocando numa situação de ótimo, eu contando essa história para mim, ou eu acreditando nessa verdade que eu quero acreditar, que muitas vezes é uma mentira, eu não preciso tomar uma decisão, eu não preciso fazer alguma coisa com relação a isso, e daí eu não saio da minha zona de conforto, eu não lido com meus medos, com as minhas inseguranças. O intuito aqui é simplesmente que você crie consciência dessas histórias que você está se contando, mas especialmente que você desenvolva mais o autoconhecimento para perceber quais padrões você busca fugir, quais padrões você busca entrar quando você conta histórias para você, para se afastar
dos fatos, do que aconteceu de verdade, de quem é aquela pessoa de verdade, de como são teus pensamentos, tuas emoções de verdade, de como você se enxerga o outro e percebe o mundo. Então, se apodera aí dessas histórias para que, tudo bem, você quer continuar se contando? Conta. Mas agora com consciência e com responsabilidade de que se as coisas não mudam, se o outro não muda, se você não muda, talvez é porque você está se anestesiando, né? E buscando um mundo de fantasias para acreditar, para viver, e que não é isso que é apresentado na sua vida de fato. Obrigada pela companhia de vocês em mais essa semana e a gente se vê de novo semana que vem. Um beijo.